Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje gravando mais uma videoaula no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. E hoje trazendo aqui algumas discussões bastante polêmicas sobre um tema bastante atual, que corresponde a escola sem partido, escola sem política, discussões que vêm surgindo bastante na imprensa, em diversos canais da internet abordando esta problemática, né, ao qual nós não poderíamos nos furtar de uma discussão mais aprofundada sobre essa questão. Antes de entrarmos mais sobre esta temática, né, escola sem partido, escola sem política, sobre o verdadeiro papel da escola, né, no quesito formação social, formação educacional, é importante destacar primeiro algumas diferenças, né? Partido, política, politicagem, ato político e assim por diante, tá? Primeira questão, o que é partido? Entende-se por partido como uma entidade jurídica que congrega pessoas que comungam pontos de semelhança. Quais são esses pontos de semelhança? Ideologia, pensamentos, enfim, ações das mais variadas ordens que caminham na mesma direção, ok? Quando nós falamos em política, tá? Nós estamos falando de atos exclusivamente humanos, aos quais pessoas, né, se reúnem para debater assuntos do interesse coletivo. Tanto é que a palavra política vem do grego antigo, politeia, né? Então, na Grécia Antiga, as pessoas que pensavam no coletivo eram chamados de políticos, enquanto que aquelas pessoas que não pensavam no coletivo, mas tinham os seus próprios interesses como centro das suas decisões, eram chamados de idiotas, tá? Então, nesse sentido, eu recomendo a vocês o livro Política para Não Ser Idiota, do Mário Sérgio Cortella. Uma leitura muito interessante, que faz uma explicação didática, rápida e de fácil compreensão sobre as questões políticas. Já quando nós falamos em politicagem, nós estamos falando de acordatas, de atos individuais, coletivos, aos quais os seus interesses se sobressaem em detrimento do coletivo. Ou seja, acordos difusos, acordatas obscusas, aos quais não são interessantes, frutíferas, benéficas ao coletivo. Tudo bem? Então, diante desse primeiro momento, eu já me posiciono como totalmente contrário a toda e qualquer proibição de discussões de atos políticos na escola. Principalmente nós que somos professores das ciências humanas, né? Geografia, história, sociologia, filosofia, mas já estendendo também para outras áreas do saber, biologia, química, física, matemática, enfim, né? Artes. Então, cabe sim ao professor, como também aos alunos, a necessidade da discussão de atos políticos. Por quê? Porque quando nós discutimos atos políticos em sala de aula, nós estamos discutindo sim fatores, realizações, realidades que fazem parte do cotidiano de cada um. Porque se a escola não for o local, se a escola não for o locus para a formação do indivíduo, qual é o papel da escola? Formação de massa burra? Pura formação de mão de obra operária para atender tão somente um sistema reprodutor de um capital que visa somente a acumulação dos bens nas mãos de uma elite que simboliza uma minoria nesse país? Então é nessa perspectiva que nós temos sim que olhar com muita criticidade esta ideia da escola sem política. Jamais, pelo amor de Deus, a escola ela tem que ser sim o palco da formação. Lembrando que discussão não é imposição. Discussão significa o quê? Pessoas com ideias diferentes apresentando seus pontos de vista. Se for possível o entendimento democrático, livre, melhor. Se isso não for possível, que as diferenças sejam sempre respeitadas e nunca que a maioria ou a minoria sejam caladas, sejam silenciadas. Tudo bem? Agora, o que nós não podemos ter na escola, pelo menos ao meu ver, é partidarismo. Ou seja, uma pessoa querendo impor
a fórceps a sua ideologia partidária, a sua ideologia doutrinária, dizendo que a sua é a correta e que as outras não são. Então, ao meu entendimento, cabe sim ao papel do professor estimular discussões políticas, apresentar quais são as ideologias partidárias e deixar que o aluno, de uma forma livre, de uma forma democrática, construa a sua visão, construa o seu entendimento. Somente com o pensamento livre, somente com uma educação libertadora, é que nós poderemos um dia vislumbrar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais fraterna. Então eram essas as minhas considerações. Espero que tenham gostado. Façam suas sugestões, comentários, deixem o seu like e compartilhem, divulguem. Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Beijos e até uma próxima!